Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais um vídeo do canal, dessa vez para falar de Vasco da Gama, do meu querido Vasco da Gama. Não tenho problema nenhum em assumir a minha preferência clubística aqui. E dessa vez eu vou tratar sobre um assunto que deu uma polêmica danada ontem, que foi a assinatura de contrato do Riquelme, jogador do Vasco, com a empresa do Carlos Leite. Assim, eu não sei se é coincidência, mas o Riquelme jogou pra caramba no fim de semana contra o Curitiba, e ontem saiu a notícia de que ele estava assinando com o empresário de jogador Carlos Leite para ser representado pelo escritório do Carlos Leite. E a torcida do Vasco ficou bastante chateada com essa situação, porque o Carlos Leite tem vários jogadores na base do Vasco, teve vários jogadores no Vasco. Se a gente for pegar ali de 2008 para cá, o Carlos Leite teve muitos jogadores no Vasco. Os jogadores acabaram saindo assim de uma forma que o clube não ganhou muito dinheiro. Jogadores que passaram muito pouco tempo no Vasco, e por conta disso a torcida tem uma certa restrição quanto à figura do Carlos Leite. E eu vou aqui nesse vídeo explicar algumas coisas para o torcedor, que o torcedor não entende, que o torcedor ele fica chateado com o Carlos Leite, mas é uma chateação que, na minha opinião, é sem motivo. O torcedor não tem motivo nenhum para reclamar do Carlos Leite, e sim para reclamar de dirigentes que deixaram o clube numa situação difícil, e hoje o Vasco ele tem que se submeter a certas situações para garantir a sua sobrevivência. E eu vou esclarecer alguns pontos aqui para o torcedor. O primeiro ponto é o seguinte: o torcedor ele se questiona por que o Carlos Leite ele tem muitos jogadores na base do Vasco. Sabe por que ele tem muitos jogadores na base do Vasco? Não é só porque ele é vascaíno, mas é porque ele empresta dinheiro para o clube. E por que ele empresta dinheiro para o clube? Porque o Vasco não tem credibilidade, o Vasco hoje é um clube falido, e o Vasco não tem credibilidade para buscar empréstimos no mercado. O Vasco ele não consegue atrair investidores, por isso que o Carlos Leite ele empresta dinheiro para o Vasco. Mas ele só empresta dinheiro para o Vasco se ele colocar jogador lá. Como o Vasco precisa de dinheiro e o Carlos Leite precisa de uma vitrine para os seus jogadores, ele fala ao Vasco: eu te empresto aqui 5 milhões e você vai abrigar o meu jogador aqui no clube. Eu te empresto 5 milhões aqui, com juros muito menor do que no banco, e vamos fazer o seguinte: o jogador é minha garantia, e quando o jogador for vendido, você me paga os 5 milhões que você me pegou emprestado. E aí, quando o atleta é vendido, por exemplo, o Carlos Leite prestou 5 milhões para o Vasco, o jogador ele é vendido por 20, desses 20 milhões o Carlos Leite vai lá e tira a parte dele, que como tem juros na operação, deve ficar ali 5 milhões e 500, até mesmo ali acho que mais de 6 milhões, eu não sei exatamente, eu estou aqui chutando os valores da transação. Mas é isso, o clube ele precisa do empresário, ele precisa do dinheiro do empresário e do jogador do empresário. Então o Vasco ele fica numa situação bastante difícil. Para o Vasco não ter essa dependência, depender de um empresário, do empresário emprestar dinheiro para o clube, e aí o torcedor ele fica chateado por conta dessa dependência que o Vasco tem hoje do Carlos Leite. O Vasco necessitaria de ter uma boa administração, coisa que o clube não tem há muitos anos. Essa diretoria que assumiu está tentando consertar, está tentando arrumar casa, mas a situação é muito difícil, né? Porque o clube está na Série B, o clube não tem receita de televisão praticamente, e aí o pessoal está tentando organizar o Vasco. E aí eu vou também esclarecer outros questionamentos que o torcedor se faz. Mas por que o Vasco vende as suas promessas por valores irrisórios? Porque o Vasco ele precisa de dinheiro, ele tem uma necessidade muito maior de ter recursos ali do que o Flamengo. O Flamengo ele pode planejar a venda dele, mas o Vasco não. O Vasco ele tem que vender o jogador ali para pagar o salário, para pagar a folha que está atrasada. O Flamengo não. O Flamengo ele pode falar: vou vender fulano daqui a um ano, na janela de julho de 2022. O Vasco não pode fazer isso. O Vasco ele tá com 3 meses de salário atrasado, ele tem que vender jogador para pagar aquilo ali. Aí uma outra coisa que o torcedor se pergunta: mas por que o Vasco vende mal? Por que o Vasco vende barato os seus jogadores? Porque o Vasco há muitos anos ele não disputa títulos, e como o Vasco não disputa títulos, o Vasco não está entre os clubes que disputam títulos, ali disputando ali com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético, o Vasco ele vende barato, e o clube hoje ele encontra-se na segunda divisão. Então aí o valor do jogador ele cai. E também o torcedor se pergunta: por que o Carlos Leite ele tem jogadores no Vasco, os jogadores dele ficam pouco tempo no clube?
Os jogadores dele ficam pouco tempo no clube porque para ele, e quando ele presta dinheiro para o clube, ele tem um certo poder ali nas negociações. Então, para ele é interessante ele vender o jogador quando surge uma oportunidade de que o negócio é bom para o clube, é bom para o jogador, é bom para o empresário. Porque você tem clubes ali que seguram demais o jogador. O exemplo disso foi o Luan no Grêmio. O Grêmio ele não vendeu o Luan depois da Libertadores, ficou segurando ali. E aí o Luan caiu, chegou aí para o banco e o Grêmio acabou não ganhando dinheiro com o jogador. Esse é um dos problemas aí que os empresários têm e que o Carlos Leite, como ele empresta dinheiro para o clube, ele tem um certo poder dentro do Vasco, ele não passa por isso, entendeu? Quando surge ali uma proposta, ele chega ao Vasco, vamos negociar porque a proposta é boa para o jogador e vocês me devem dinheiro. É simples assim. Resumindo, o dinheiro também é poder. Então, a situação, né, envolvendo o Vasco, o Carlos Leite e Riquelme, o torcedor não tem motivo nenhum para ficar chateado com o Carlos Leite, e sim para cobrar dos dirigentes do Vasco que coloquem o clube em uma situação boa financeiramente, e aí o Vasco não vai depender mais de empresários. Beleza, pessoal? Esse foi mais um vídeo do nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se você não gostou, deixe o seu dislike, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, porque assim você nos ajuda a fortalecer cada vez mais esse canal. Beleza, galera? Até mais, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.